o jogo da noite, sem dúvida, foi esse Flamengo e Cruzeiro, porque foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo de futebol. Eu gostei do Flamengo e Cruzeiro do Maracanã. Mas 0x0, 0x0, não aconteceu nada. A gente, às vezes, tem que saber valorizar alguns jogos bem jogados, em que o gol não sai por uma razão ou por outra, pelos goleiros. O Cássio hoje fez grandes defesas. 35 faltas, 8 cartões amarelos. Um vermelho. O que a gente falou do jogo foi o Palmeiras e River. E o próprio Flamengo e Estudiantes, jogos em que a gente falou, a arbitragem deixa o jogo correr. Aí os times demoram um pouco para se ajustar. O time reclama. Um monte de falta em cima do Vitor Roque, eu lembro daquele Palmeiras e River. O River reclama, o outro reclama, mas é um estilo de arbitragem. Então o estilo de arbitragem hoje era parar o jogo. Ramon Abate hoje, né? Ramon Abate Abel, eu acho. Eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não gosto do estilo larga, não marca nada. Eu não gosto do jogo, apita tudo, amarela todo mundo. Até porque o juiz mesmo fica pendurado, né, no jogo. Depois ele tem dificuldades, ele acaba cometendo inconsistências, porque ele acaba não mostrando cartões que seriam o segundo. Mostrou um para o Cruzeiro aos 37 do segundo tempo, para o William. Acho que o juiz deu uma segurada demais num jogo que poderia ter sido melhor do que foi. Porque eram dois times que estavam a fim de jogar e jogando com intensidade. Agora, o 0x0 é obviamente bom para o Palmeiras, que fica a 3 pontos do Flamengo com um jogo a menos. Então, o Palmeiras recupera o fim de semana, né? Fim de semana, o Flamengo ganha um jogo fora de casa, podemos chamar de improvável. O Palmeiras perde um jogo fora de casa que estava dentro do script. O Palmeiras precisava recuperar. Então, aí ele faz a lição de casa contra o Vasco e fica ali torcendo para o Flamengo tropeçar. E tropeçou. E é o terceiro, estou enganado, é o terceiro seguido do Flamengo no Maracanã. Vasco, vamos ver aqui. Vasco, Grêmio. O Grêmio, né? O Grêmio, exatamente. Ele vai ganhando fora de casa e vai empatando em casa. Eu não sei se são seguidos, né? Esses três Porque ele empates. ganha do Corinthians e ganha do Juventude fora. Tem esses 2 empates que você citou. Vasco e Grêmio. Exatamente. Não, então, agora, Cruzeiro, Vasco e Grêmio. São seguidos, né? São 3 seguidos. Tá. 3 jogos seguidos em casa empatando. Já faz um tempo, eu estava tentando lembrar. E no intervalo desses jogos, essas vitórias fora contra Juventude e Corinthians. Então, 3 empates em casa, né? Sim, não é normal. Normalmente um time que é campeão brasileiro não empata 3 jogos seguidos em casa, né? Não fica 3 jogos seguidos em casa sem ganhar, mas isso não quer dizer nada. Mas, é líder. Ou seja, se tivesse ganho 2 desses 3, estaria 4 pontos a mais, estaria numa situação bem mais confortável. Mas enfim, se não existe. Claro. Quando você fala, vamos para os melhores momentos, já vamos começar a ver os melhores momentos desse jogo que sim foi apitado pelo Ramon Abate Abel. Flamengo 0, Cruzeiro 0 no Maracanã, Júlio. Um é clássico, o outro um jogo contra o Grêmio que o Flamengo mereceu ganhar, um pênalti besta no fim e tal, mas não importa, são 3 empates seguidos e o de hoje é um jogo em que, logicamente, as melhores chances foram, quer dizer, a maior parte das chances. A grande chance no primeiro Flamengo. tempo talvez tenha sido do Cruzeiro, mas a gente está vendo que o Flamengo. Acho que é do segundo também, mais. viu? Que é esse bombardeio aí. Não é esse. Ainda não. É daqui a pouquinho. Mas o Flamengo, ele tem mais chances, ele tem mais. Olha o bombardeio aí. Uma, duas. Rossi, 2. A terceira, o pessoal pede pênalti. O jogador do Flamengo se atira na bola, não vejo pênalti. O Alexandre, né? Sim. Tá com o braço ali no corpo, mas é uma grande chance para o Cruzeiro. Acho que o Flamengo não teve chances. Muita bola parada do Flamengo, né? No primeiro tempo. Cruzamento, né? Essa defesa do Cássio é espetacular. É no contrapé, é uma bola quicada, uma bola muito difícil. Eu falei que uma chance em cada tempo do Cruzeiro, essa é a do segundo tempo, né? Assim, Bela bola. Um bom contra-ataque, defesa do Rossi. Aí mais uma grande defesa do Cássio. Cássio, que, se você reparar, Júlio, tá fininho. Ele tá mais magro, até o rosto, né? Até o rosto. Eu não lembro, nos 10 anos dele de Corinthians, 12 anos dele no Corinthians, dele tá tão magro quanto agora. E isso faz toda a diferença. E muitas vezes o Cássio atravessava más fases quando ele estava muito acima do peso. Muito ágil, né? Ele tá rápido, ele tá veloz. Exato. Essa saída em cima do Plato, ó. Nossa, essa é uma defesa espetacular. Tem o time certo para sair, né? A leitura de que o cara vai fazer aquilo, né? Aí a expulsão do William. Foi meio infantil, né? Falta tão boba. Ele reclama, né? Como é que quer reclamar do cartão amarelo nesse lance, que seria o segundo, né? Vai só na perna do jogador do Flamengo. Mas se foi aos 37, o jogo ficou mastigado, a história das faltas. E um lance que para mim não é falta. Não. Mas o juiz dá o famoso perigo de gol, né?
O Cássio, ele às vezes. Ele dá umas, né, umas viajadas. Normalmente nos jogos em que ele vai muito bem, tem um lance ali que ele dá sorte, que eu falo, que ele é iluminado. Foi esse, né? Foi esse. Ele saiu que nem um louco ali em cima da bola. Mas uma chance clara para o Cruzeiro em cada tempo, principalmente a do primeiro, aquele bombardeio. Fora isso, o Flamengo pressionando mais, as chances no segundo tempo foram melhores. E o Flamengo joga com o Carrascal e o Arrascaeta. No segundo tempo ele bota o Pedro e o Luiz Araújo. Sim. E mantém o Plata, né? O Plata vai dançando de posição. O Plata virou o Paquetá do Felipe Luiz, né? Qualquer um que saia, você muda o cara de lugar, mas ele não sai do time. Mas vai jogando cada hora de um jeito. Eu tô falando isso há umas semanas já, hein? Eu não sei mais se o Pedro é titular desse time, Tomás. Eu acho que o Pedro não é mais titular desse time. Sim, pouco a pouco, o Felipe Luiz ele foi deixando o Pedro fora de alguns jogos. É que ele jogou contra o Estudiantes, mas foi substituído nas 2 partidas, enfim. O Carrascal jogar foi algo surpreendente e jogou bem e foi muito elogiado pelo Felipe Luiz. Sim. O Flamengo é um timaço e o Cruzeiro soube segurar essa pressão no segundo tempo. 72 mil pessoas, um público incrível, uma quinta-feira à noite, e é o maior público. Essa informação foi dada na transmissão do Sport TV, pelo Lédio Carmona, eu confio. Maior público do novo Maracanã em um jogo entre clubes. 72.500 e tantas pessoas. Porque jogo entre clubes você tem um espaço muito grande para a torcida adversária, né? Acho que o recorde anterior era a final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Não é a Copa do Mundo mesmo? Não. Pensei que estava falando entre clubes brasileiros. Não, você falou entre clubes. Entre clubes, acho que conta Libertadores, conta tudo isso. Então, mas você falou Copa do Mundo agora. Claro. Sim, não, mas eu achei que você estivesse perguntando o recorde do Maracanã, mas óbvio, não poderia ser um jogo entre clubes. Mas é isso, um público muito grande e a torcida do Cruzeiro muito ativa, hein? Fazendo barulho, se fazendo ouvir durante boa parte do jogo. Cruzeiro resgatado, né? Nessa temporada. Está de volta ao Cruzeiro. Muito bem. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz, comandante flamenguista, depois desse empate em casa 0-0 com a Raposa. Obrigado. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa, vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace, mas eu optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então, naquele momento do jogo, eu optei por tirar o Arrascaeta e deixar ele na posição do Arrascaeta, e o Plata continuava fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata como o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, a nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência, tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns aí por completar 1 ano, e você está muito perto de uma marca que não acontece desde 2011, que é um treinador começar e terminar a temporada como treinador do Flamengo. Mas eu queria te perguntar sobre o Samuel Lino, né? Porque ele chegou muito bem, o primeiro jogo dele arrebentando, super arisco, depois foi para a seleção brasileira, inclusive, só que nos últimos jogos ele caiu um pouco de rendimento e ele parece bastante ansioso, né? A gente vê assim de fora, dentro de campo ele parece estar bastante ansioso. Eu queria saber se essa é a tua visão também, se você chegou a conversar com ele, como é que você está vendo esse momento? Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador,
e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores, e eles arriscam ou 1 contra 1 e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William, mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2, 3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, é importante que a gente saiba que esse tipo de jogador, ele tem a confiança do treinador. Sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, porque é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes. Uma surpresa aí para mim, vaia para o Samuel Lino. Você ouviu isso? Eu não ouvi. Eu também não consegui notar pela transmissão, mas se o Felipe está falando é porque deve ter acontecido. Às vezes ali uma irritação da torcida no momento em que ele tenta o segundo ou terceiro drible seguido, pode ter acontecido. Mas é muito legal ver o Felipe Luiz ouvir. Muito legal a análise dele. Explicar e falar, olha, porque é isso. O torcedor, ele às vezes se irrita com o jogador, e o jogador, ele está cumprindo ordens, ele está fazendo o que se pede dele. Porque na hora que o cara passa do lateral, ou arruma uma expulsão, a expulsão não foi em cima do Lino, foi em cima do Bruno Henrique. Mas na hora que o cara, né, o quanto que o Lino carregou o William ao longo do jogo. E eu não estou defendendo o Lino, o próprio Felipe Luiz falou que ele jogou mal. Agora, o torcedor tem que entender que, às vezes, existe um plano por trás. Não é tudo tão aleatório quanto ele acha. Às vezes o plano está errado também. Às vezes o plano está errado. Estamos nós aqui para tentar fazer essas análises e para emitir opinião. Quando o treinador é honesto com o público e com si próprio, como parece ser o Felipe Luiz, às vezes vem a autocrítica na própria entrevista. E é bem bacana ver o Felipe Luiz. Mas o público tem que ter um pouco mais de paciência. Esses times grandões aí, Tomás, nossos Barcelonas e Real Madrid aí, Flamengo e Palmeiras, o pessoal tá impaciente, viu? Perde uma, empata duas, ninguém presta. É incrível, né? Ninguém presta.